Reinaldo Azevedo esculhambou o líder do PL, o Longa-Manos do Silas Malafaia, o deputado federal Sóstenes Cavalcante, por conta de um pedido do Flávio Dino que basicamente coloca a principal liderança do PL em apuros. Ontem a gente fez uma live aqui dos 100 mil inscritos, eu, Sara Miranda, Xanda Fontes, Lia Sérgia e o professor João César de Castro Rocha, e eu falei ontem à noite que o principal problema da democracia brasileira chama-se Centrão. O Centrão é o que autoriza os horrores do bolsonarismo. E é por isso que os horrores do bolsonarismo vão se voltar contra o Supremo Tribunal Federal. Alguns dos horrores do Centrão vão fazer aliança com Luiz Inácio Lula da Silva. Os horrores do Centrão é o que não fazem esse país andar. O país está imóvel, o país está imobilizado porque nós temos um grupelho, um grupo grande, na verdade, de políticos e de parlamentares que controlam o dinheiro público nesse país. Controlam o dinheiro público, é o principal legado do golpe parlamentar que Dilma Rousseff sofreu em 2016. É causa e consequência. E o Flávio Dino é o grande temor desse grupo, além do Alexandre de Moraes. Não é só o Alexandre de Moraes. O Flávio Dino, que poderia ser um candidato, um presidenciável maravilhoso, está fazendo um trabalho necessário no Supremo Tribunal Federal. E é importante que o Reinaldo Azevedo, que é o cronista desses tempos loucos e bolsonaristas, ele coloque na conta do PL. O PL, meus caros, tem que explicar agora o que eles estão fazendo com as emendas parlamentares. O que eles estão fazendo. Tem 48 horas para você se explicar, Sóstenes. Tem 48 horas para você se explicar. E não é à toa que Silas Malafaia, um dos homens que é chefe desse sujeito, grava vídeo atrás de vídeo, atrás de vídeo, atacando a Suprema Corte, atacando Alexandre de Moraes. Porque eles sabiam o que estava rolando no Congresso. Eles sabiam, por exemplo, que o Hugo Mota ia afundar a anistia. O Daniel Cara me alertou no final de semana a respeito disso. O que estaria por trás da ação do Silas Malafaia de tão prontamente atacar o Hugo Mota. Parece que tem uma fatia significativa do Centrão que vai mesmo de Lula em 26. E isso é uma boa notícia, gente. E isso é uma boa notícia. Tem uma nova frente ampla se formando para 2026. Só que as forças fascistas e a força dessas emendas parlamentares, elas ainda estão aí nesse xadrez, gente. Elas ainda estão nessa articulação que a gente está verificando. Não é uma coisa simples que a gente vai ver nos próximos dias. E aqui a Cláudia Varenga, obrigado, querida. Bom dia, Café com Verdades. Começando a semana com a realidade política. Penso que o Dino é o único representante viável para os brasileiros. Mas ele está tendo uma atuação muito importante na Suprema Corte nesse momento, Cláudio. Infelizmente, dado que a política se transformou, que é o chiqueiro que o Bolsonaro fez naquela UTI, nós precisamos de homens nossos no Supremo Tribunal Federal. Alexandre de Moraes é um grande democrata que segurou a democracia, mas Alexandre de Moraes sozinho não vai fazer verão dessa vez, gente. A gente precisa de Flávio Dino, a gente precisa, embora ele vote constantemente contra os trabalhadores, nós precisamos também do Cristiano Zanin. Cristiano Zanin Martins tem um papel importantíssimo nessas questões todas. Nós precisamos de todo mundo. Todo mundo precisa estar em cima de todas essas questões que a gente está colocando. Sully, bom dia, querido! Mário Cacetari, galera, likes para ampliar o alcance da live do Zambarda. E mandem superchats e pix, gente. Precisamos de 2 membros de R$200
para a meta de hoje. Lucão já colaborou pra caramba ontem, eu quero gente diferente colaborando aqui. Mas como eu voltando ao que eu tenho para dizer, gente, e o Reinaldo Azevedo nesse aspecto, é fundamental a gente ter ele como elemento de pressão. É um dos colunistas mais lidos do UOL, é o colunista que efetivamente está fazendo a defesa da democracia dentro de um veículo de mídia hegemônico. Ao mesmo tempo, não sei se vocês assistiram ontem, o ICL começou a exibir o documentário deles, Folha Corrida, sobre o passado da Folha de São Paulo de apoio logístico e editorial à ditadura militar. Reinaldo está sendo um democrata num veículo de mídia que apoiou o 64. E apoiou com logística. Foi pior do que o Estado de São Paulo e o Globo. E depois posaram de democratas nas diretas já. Numa ação de marketing inacreditável com o Projeto Folha. Então, meus caros, é com isso que a gente está lidando. Com veículos que em 64 apoiaram 64 e com a Folha de São Paulo. Eu não estou dizendo que a Folha de São Paulo é a mesma coisa que o UOL, mas é o mesmo grupo, tá, gente? É a mesma empresa. São veículos diferentes da mesma empresa. A Folha de São Paulo, que deu espaço para Jair Bolsonaro escrever sobre democracia. Sobre democracia. Quem é Bolsonaro para escrever sobre democracia? Quem é Bolsonaro para ter espaço na mídia hegemônica? Quem tá duro manda like, exatamente. Compartilha a live, é importante. Quem é a Folha para fazer esse tipo de pataquada, gente? Quem é a Folha para fazer essa pataquada toda? E a Folha faz. É uma coisa impressionante, gente. É impressionante o que a Folha de São Paulo se tornou. O que ela sempre foi, na verdade, né? Isso é uma coisa que é importante ser dita. O que ela sempre foi. E o Reinaldo, nesse aspecto, é uma luz dentro disso. É uma luz, é uma visão boa. Muita gente achou que o Reinaldo fosse temporariamente apoiar o Lula, né? Que na primeira crise, talvez ele saltasse fora e voltasse a ser o Reinaldo dos Petralhas, voltasse a ser o Reinaldo que apoiou o Temer, voltasse a ser aquele Reinaldo. Hoje eu acho que não. Eu acho que o Reinaldo virou o melhor crítico que nós temos à direita mais escabrosa, a direita bolsonarista e a direita das emendas. O Reinaldo virou a melhor crítica nesses aspectos. Enquanto a falha de São Paulo é uma farsa. É uma farsa. Quando o Brasil mais precisa de jornais e de publicações de esquerda, a Folha de São Paulo resolve atender os seus eleitores que têm mais grana. E aí publica bolsonarista. Aí publicou o Bolsonaro. Eles publicam o Bolsonaro e fazem esse jogo sujo. E o Reinaldo não. O Reinaldo tá indo pro lado da democracia. Reinaldo tá indo pro lado do progressismo. Reinaldo tá indo pro lado da discussão séria a respeito do direito. Dentro da grande mídia, pagando o preço que ele tiver que pagar. À esquerda, até de colegas históricos nossos, ninguém tem dúvida que Leonardo Sakamoto é um militante das causas anti-escravistas, é um jornalista que investiga trabalho escravo no Brasil. Ninguém duvida disso do Leonardo Sakamoto. Mas o Reinaldo Azevedo muitas vezes está à esquerda do Leonardo Sakamoto no UOL, que é para mim impressionante. Eu nunca imaginei que eu fosse ver um negócio desse. E o Reinaldo está fazendo um trabalho exemplar nesse aspecto. Ao mesmo tempo que o grupo Folha e o UOL também publicam pessoas extremamente de direita. Josias de Souza, Raquel Landim, pessoal que não está comprometido com as causas democráticas. Raquel Landim que fez ataques covardes ao Guilherme Boulos naquela eleição de São Paulo, que Boulos sofreu golpes do Tarcísio e do Pablo Marçal. E essa senhora deixando tudo rolar. Deixando tudo rolar. E a Folha é a Folha desde a ditadura militar, exatamente. Exatamente. A Folha é a Folha. E quando o Reinaldo faz a defesa da democracia nesses pontos, gente, ele é o cara que na semana passada, ele quase escreveu isso praticamente. Nós temos, na Suprema Corte, 2 ministros que foram indicados pelo Jair Bolsonaro. Cássio Nunes Marques e André Mendonça. Só que nós temos um terceiro ministro que não foi indicado pelo Bolsonaro e que agora está agindo feito bolsonarista. Chama-se Luiz Fux. Luiz Fux teve a ousadia, a cara de pau
A cara de pau de dar 1 ano de prisão para Débora do Batom. E a Débora do Batom, que não foi condenada por usar batom, ela foi condenada a 14 anos pelos outros ministros, porque a Débora do Batom estava fazendo golpe de Estado. As pessoas estão tomando penas, não são as máximas, são as médias, por uma série de crimes em sequência que elas estão cometendo. E elas não foram para Brasília para fazer o passeio do Hopi Hari. Elas não foram para Brasília para fazer a tour guiada da cidade de Brasília. Elas não foram para Brasília para conhecer ali as estátuas e os monumentos brasilienses. Eles foram para lá para quebrar tudo e para dar golpe de Estado. O que eles berravam ao entrar na Praça dos Três Poderes era: acabou! Acabou! É tudo nosso. Elas não foram para depredar o patrimônio, a depredação era meio. Aquela depredação era meio para o propósito maior. Eles foram para dar golpe, eles queriam impedir a democracia, eles queriam uma ditadura militar bolsonarista. Isso precisa ser dito com todas as letras. Nós tivemos, no século XXI, uma tentativa de golpe militar. Golpe militar. Não foi um golpezinho. Foi uma tentativa de golpe militar. É importantíssimo que todos saibam disso. Não foi uma coisa que foi bolinho, não foi uma coisa que foi simples, não foi uma coisa que foi fácil. Foi uma tentativa de golpe militar. Nós por pouco não passamos por isso, por pouco não passamos pela reeleição do Bolsonaro. Que ia dar na mesma coisa, ele ia dar o autogolpe e ia ficar no poder. E o Reinaldo, desde o princípio, denunciando tudo. Não é a Débora do Batom, está certo, Marcos Rodas. É a Débora golpista. É a Débora do golpe. E o ministro Luiz Fux comportando-se como um bolsonarista. Comportando-se como alguém que não honra a própria toga. Foi ridículo. 1 ano de cadeia para uma golpista. 1 ano de cadeia para uma golpista. Ainda bem que o Reinaldo, cronista desses tempos loucos e bolsonaristas, apontou isso, sem querer fazer bom mocismo com os integrantes da corte. Com os integrantes da corte. Aliás, a Michele Neves falou, bolsonaristas e lavajatistas são a mesma coisa. A Lava Jato é mãe do bolsonarismo. O bolsonarismo não existe sem Operação Lava Jato, não existe sem os movimentos de moralização do Brasil. Isso não existe sem esse fluxo que o Sérgio Moro instaurou na 13ª Vara de Curitiba contra o presidente Lula em uma prisão de praticamente 600 dias completamente injusta. Não existe, as coisas estão conectadas. Estão conectadas. E se não está o Reinaldo para apontar essas vergonhas, a gente está ferrado. A gente está ferrado. Nós temos as mídias alternativas, nós temos a Folha Democrata agora com 100 mil inscritos, nós temos o Meteoro Brasil, nós temos o DCM, nós temos a revista Fórum, nós temos o 247, nós temos o ICL, nós temos as mídias alternativas, mas é fundamental uma pessoa num portal com alcance do UOL ser o cronista desses tempos loucos. Porque se nós não tivermos cronistas, gente, nós não podemos contar efetivamente a história. Nós podemos inventar uma ficção e lembrando que para contar essas histórias nós temos um custo. Folha Democrata depende
da contribuição das pessoas. Faltam, nesse momento, gente, R$195 de superchats ou de Pix para folhademocrata@gmail.com para Alessandra e de 2 membros. Esse financiamento é para manter o canal. Então, se vocês puderem, ajudem financeiramente. 20 pila vocês levam livros. Ontem o pessoal levou livros físicos, mas a gente precisa muito da ajuda de vocês. O Mário Cacetari falou aqui, Reinaldo acordou tarde, mas acordou. Eu também concordo que acordou tarde. Reinaldo estava no golpe contra Dilma, Reinaldo estava no Mensalão, Reinaldo estava na Lava Jato no começo, tornou-se crítico da Lava Jato e fez um caminho muito interessante de consciência política. E para mim, o Luiz Fux, o Fred tá falando aqui, para mim o Luiz Fux se comporta como um bolsonarista. Como um ajudante dos golpistas. É terrível dizer isso, gente. Eu não queria dizer essas coisas, não. É terrível dizer isso. Nós temos um ministro do Supremo que se comporta como auxiliar dos golpistas. Auxiliar da Débora. Auxiliar das pessoas que tocaram rebu em Brasília. É ridículo, gente. É ridículo isso. Nós não podemos deixar isso prosperar. Nós não podemos deixar isso tomar corpo. E que bom que tem o Reinaldo para apontar essas coisas. Que bom que nós temos colegas que estão dentro da imprensa fazendo isso. Ali a Sérgia tá me informando aqui, eu vi no chat também, tá tendo um apagão geral na Europa, né, gente? A gente vai falar disso também em instantes. Eu vou começar pela pauta nacional, mas é importante a gente tocar todas essas coisas importantíssimas, tá, gente? Então tá tendo um apagão na Europa nesse momento e a gente vai ficar por dentro de tudo, meus queridos e minhas queridas. Vão curtindo e vou compartilhando, vou curtindo e vou compartilhando, vou curtindo e vou compartilhando. Manhã de notícias aqui, para que todas as pessoas fiquem por dentro de todas as coisas aqui. Já temos notícias aqui do valor econômico, a gente vai ficar por dentro de tudo. Mas o Fux muda de atitude quando está na televisão. E assim, o Supremo não pode mais comportar a gente assim. O Supremo não pode mais comportar a gente assim. Nós precisamos de ministros que sejam defensores do Estado democrático de direito. Se não forem representantes do Estado democrático de direito, essas pessoas vão ser cúmplices de tragédias que acontecem nesse país. Com 440 pessoas aqui nos acompanhando, ajudem o nosso trabalho para a gente manter uma cobertura de qualidade, uma cobertura que aborda os temas difíceis nacionais e os temas internacionais difíceis. Não é admissível um ministro ser como esse Luiz Fux. E que bom que o Reinaldo aponta isso. Que bom que o Reinaldo já faz o combate ao extremo centro, chamado Tarcísio de Freitas. Eu tenho falado aqui. Tarcísio de Freitas cada vez mais se escala para ser o candidato do bolsonarismo. E ele é tão perigoso quanto o monstro que o criou. Então é importantíssimo que a gente fique por dentro disso. Cláudia está nos acompanhando da Itália, parece que ela não está passando pelo apagão. Emiliano Benevides, ele votou contra outros acusados com os mesmos crimes que a Gabriela está, mas foi duro. Só foi suave com a Débora por causa da repercussão. Ministros midiáticos. A mediatização do Supremo Tribunal Federal sempre fez mal ao Supremo Tribunal Federal. Está na hora do Supremo Tribunal Federal ser o Supremo Tribunal Federal, ser essa instituição que vai manter... Só um minutinho, gente. Ser essa instituição que vai manter justamente tudo
dessa forma. É isso, meus queridos, minhas queridas, esse é meu editorial, 21 minutos. Fala, pessoal da Folha Democrata, que é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.